Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo! Olá, mais feliz do que nunca, pois estou de férias e mesmo com essa voz de cantor de churrascaria anasalada por conta de uma gripe. Foi uma virose? Uma virose, né? Um choque térmico ali que me pegou, mas ainda assim estou feliz, pois estou de férias. Ah, a parte boa de estar de férias é isso. Você faz o que você quiser, a hora que você quiser. O mundo deveria ser uma grande férias. É o sonho, né? O sonho de princeso. Nos ajude a ter férias infinitas. apoia.se/Abominável Podcast. Tem lá umas recompensas super legais e você, enfim, apoia com valor lá. Tem várias possibilidades ou dá o valor que você quiser também. Somos democráticos. E a melhor recompensa de todas é que você pode interagir conosco o dia inteiro e com os outros abomináveis tão loucos quanto nós. Lá no nosso grupo no Telegram. Aliás, um beijo para os nossos apoiadores queridos. Sim, eles são maravilhosos, eles trazem discussões incríveis no grupo do Telegram. Além de dicas de filmes também. E a gente chacota, né? E piadas e memes. Piadas, sempre tem. Humor e piadas num programa de terror. apoia.se/Abominável Podcast. Este programa hoje vai falar dele, porque ele merece. Ele chegou num patamar bom da carreira. E ele merece ter um programa especial só dele. Estou falando de Ti West. Esse diretor que está com um filme em cartaz nos cinemas. Estou falando de Maxine. Ele que encerrou a sua trilogia X com a estreia deste terceiro episódio. Tem gente falando bem, tem gente decepcionada. Eu não vou falar nada. A expectativa é a mãe da decepção, né? É vida louca, você tem que ir, é roleta russa. Você vai sem esperar nada, se você curtir, você saiu ganhando. Se curtir, você saiu ganhando. Você curtiu o mínimo, você botou ali 2,5 estrelinhas de 5, isso pra mim já é um sucesso. 3, esse filme já saiu na frente de muita gente. Sim, agora 5 é Psicose, Iluminado, O Exorcista, é outro grau. Causa polêmica, né? Maligno, é Evil Dead Rise, então assim, é Speak No Evil. 3,5, esses daí, se eu não me engano, na minha cota é 3,5. Eu sou um homem trabalhado na experiência de locadoras, rato de locadoras, que escolhia só pela capa o filme. Agora vocês têm todas essas informações e ainda conseguem se decepcionar no cinema. A mesma história, inclusive, do Ti West, né? Que é um rato de locadora, né? Você acha que Ti West começou agora fazendo X por Maxine? Nananina, não! Este homem está aí há muito tempo. Ele dirigiu vários episódios de várias séries do universo fantástico, entre elas Damn, O Exorcista, a série do Exorcista, e a série do Pânico, por exemplo. Ele dirigiu alguns episódios, sem contar que já fez vários curtas-metragens, já dirigiu videoclipe. Então, assim, Ti West tá aí, não é de hoje. Ele começou, parece que faz muito tempo, mas não, ele começou em 2001. Não faz nem 25 anos que esse cara tá trabalhando. O primeiro curta dele é de 2001. O primeiro filme dele, né, o primeiro longa, que começou a dar uma certa projeção para ele, é de 2005. Então não tem nem 20 anos. Pra você ver que ele, assim, com menos de 20 anos de carreira, já tá num patamar ótimo, né? Dentro de Hollywood isso é muito difícil, vocês sabem disso, ainda mais com relação a filmes de terror. Então a gente vai passar aqui pelos longas metragens do Ti West, os mais expressivos, para que vocês conheçam um pouco mais da obra dele, se é que já não conhecem. Então vamos lá. Em 2009, esse homem lançou um filme que eu adoro, com a Greta Gerwig atuando. Greta Gerwig, diretora de Barbie, por exemplo. Se chama A Casa do Diabo. É com a Greta Gerwig e a Jocelyn Donoghue, que também é uma baita de uma atriz. Bom, do que se trata essa belezinha? Se passa em 1983 e mostra ali uma noite, né? Que tá rolando um eclipse, inclusive, um eclipse lunar completo, coisa bonita. Coisas estranhas começam a acontecer e uma babá que tá indo lá, né, cuidar da criança, trabalhar, né?
Não tá fácil pra ninguém. Cuidar da prole de um casal bastante pitoresco. Bastante abastado, né? Eles têm uma casa bonita. Então ela vai lá na casa dos sujeitos, lá do casal, cuidar do bebezinho, cuidar da criança. Só que aí coisas estranhas começam a acontecer e ela descobre que o casal possui um segredo um tanto quanto macabro. E você vai acompanhar, desenrolar dessa história. Um segredo que o título PTBR faz questão de revelar. de revelar. Não vou revelar como, né? Porque aí eu também não quero estragar a graça, mas ele é um filme daqueles que, quando o Ti West começou, algumas pessoas torciam o nariz, né, para esses primeiros filmes dele, porque ele é adepto do slow burn, né? Que é aquele ritmo lento, que vai jogando as coisas bem aos poucos, tem sustos pontuais, cenas de gore pontuais, e ele vai tostando ali até que chega no final. E esse filme aqui já mostra como ele é o que a gente estava falando no começo, que é um rato de locadora, porque ele faz um filme dos anos 80, em 2009, naquela pegada bem anos 80 ali, tipo Balada para Satã, né? Eu acho um filmaço, assim, é um dos melhores dessa época aí, para mim foi um dos melhores do ano, quando ele saiu. E eu tenho um carinho, assim, eu reassisto de vez em quando e continuo gostando. Gosto bastante. Eu revi também tempos atrás. Não faz muito tempo, na verdade. E eu olhei e falei, cara, esse filme é legal. Procurem Casa do Diabo, de 2009. Aí agora a gente vai para um outro que ele lançou no mesmo ano, inclusive. Que é um dos meus preferidos, assim, sei lá, ever. Porque a gente fez o programa aqui do Eli Roth e vocês lembram que o Eli Roth é o criador do Cabin Fever, né? A Cabana do Inferno. Que teve ali suas continuações e tal. O primeiro foi ele que dirigiu. O segundo, quem dirigiu foi Ti West, que eu acho melhor que o filme do Eli. Eu acho o 2 melhor que o primeiro. É um terror com comédia fantástico, que não economiza no sangue. É muito bem feito, divertidíssimo. E do que se trata esta obra-prima? Bom, tá rolando um vírus comedor de carne, né? Você sabe disso no primeiro filme. O vírus caiu na água, né? E aí essa água contaminada, ela foi engarrafada e vai ser distribuída numa escola, porque vai rolar o baile de formatura do ensino médio, que lá tem outro nome, mas é como se fosse isso. E aí todo mundo vai beber essa água. E tem um cara que é o sobrevivente ali do primeiro filme, que levanta todo lento, mal acabado, mas ele tem a missão de ir lá e avisar as pessoas de que, gente, não bebam essa água. Só que não dá tempo, porque senão não tem filme de terror, né? E as pessoas consomem esta água e o baile de formatura vira a casa do capiroto. É muito legal esse filme, tem um ritmo muito bacana, o elenco é muito carismático, tem aquelas coisas de adolescente, mas assim, é feito de um jeito tão legal que você, sei lá, você vai passar muito tempo sem passar raiva. Cabana do Inferno 2 é sensacional. Você gosta desse, Rô? Gosto, eu acho a série bem legalzinha, tem um remake do primeiro, eu já não considero, mas o primeiro e o segundo são divertidíssimos, são filmes feitos daquele jeito que a gente gosta, assim, né? É escrachado, é sangrento, é nojentão. Não tem... É aquele filme que não tem vergonha de ser o que é, sabe? Exatamente. É um filme de terror old school. Abraça a ideia e vai. E aí, por ele ter feito uma continuação de um filme de sucesso, né, com um diretor que é normalmente associado ali ao Quentin Tarantino, né? Sempre vem aquela conexãozinha, né? Ele tem o padrinho dele ali. E aí o Ti West deu uma nova... deu um gás ali pra carreira dele. Né? É. E o pessoal realmente começou a prestar mais atenção ainda nele depois disso. A galera falou, o filme de estreia dele é legal, vamos ver se vai ficar assim mesmo. Aí o cara meteu esse, Cabana do Inferno 2. O pessoal falou, realmente temos aí um nome promissor. Ele não é mais apenas um rostinho bonito em Hollywood. Eu nem sei qual é a cara dele, né? Mentira, não sei. Ele aparece no Você é o Próximo. Sabe aquele que a família vai se reunir lá pra discutir a herança? Sim. Uma das meninas tem um namorado que é cineasta. E é ele? É ele. Olha só.
Vamos pro próximo, que é o Hotel da Morte. Saiu em 2011. Que conta a história de uma dupla de funcionários de um hotel que tá ali no aviso prévio porque o hotel vai fechar. Então eles estão, tipo, já sabem que vão perder o emprego, estão de aviso prévio, aquela coisa toda. E aí, eles querem descobrir os segredos, né? Que eles estão desconfiados que os donos do hotel são esquisitos e tal, não sei o que. Vamos descobrir, vamos, né? Vamos, último, né? Tem mais ninguém aqui, isso aqui vai fechar mesmo, vamos, né? Investigar, vamos fazer umas coisas. Vai fazer o quê? Me mandar embora, né? Essa missão se torna um pouco perigosa porque antigos hóspedes resolvem voltar para esse hotel para fazer uma última temporada, uma última estadia, né? Para sair ali, para dar adeus a esse hotel tão querido. Só que aí eles se enfiam numa confusão danada e a coisa vai indo para um lado, vai indo para o outro. Era melhor ter ficado com aviso prévio mesmo, entendeu? Era melhor deixar isso quieto. Você começa a mexer com quem tá quieto, não presta. Não é o meu preferido dele, mas acho ele bem bom. Eu acho que ele fica um pouco... ele meio que se divide entre o Cabana do Inferno e a Casa do Diabo, sabe? Ele tem um ritmo mais particular dele, assim, mas ele tenta fazer uma coisa mais divertida. Aí eu acho que ele ainda não tinha conseguido achar o meio termo pra ele, sabe? Mas é bom pra caramba, eu gosto. Foi o primeiro filme que eu vi dele, na verdade. Ele, em 2012, participou de uma coletânea chamada ABC da Morte. Sim, aí ele já tinha aquela projeção toda, já começaram a convidar. Sim, pra lhe fazer, né, aquelas coisas. E ele participou do ABC da Morte num conto chamado M. M is for Miscarriage. Esse é o nome. Seria em português o M para aborto, né? M de aborto. E aí, enfim, não vamos estragar a graça se você quiser assistir. Porque são bem curtinhos, né? Eu na verdade, não gosto muito dessa coletânea, porque eu acho que são 26... É muito rápido, né? Você bota 26 historinhas que são vinhetas, né? Então tem umas que são legais, tem umas que conseguem apresentar todo um ambiente, mas é muito difícil fazer uma história nesse tempo. Concordo. Mas esse daí eu achei ok. Sim. É um dos bons. Tem o Denison Ramalho também, que é brasileiro, né? Que dirigiu o Morto Não Fala, tá nessa coletânea também. Em 2012 também ele participou da coletânea VHS. Da primeira edição, né, do VHS ele fez. Ele tem um conto lá chamado Second Honeymoon, tipo, segunda lua de mel. Seria isso, né? Que mostra ali um casal que tá fazendo coisas rotineiras, estão viajando e tal, eles estão lá no hotel. Aí um estranho entra no quarto do hotel e filma, né, o casal enquanto eles estão dormindo. Só que as coisas não são o que parecem. E aí tem todo o desenrolar da história. Eu acho bem legal também. Bem bom. É uma das melhores da VHS como um todo. Não só do primeiro, mas como um todo. O conto dele, né, a história dele, ele usa muito bem o conceito da VHS, né? Tem algumas que forçam um pouco a barra, mas aqui é um casal ali nos anos 90 viajando e todo mundo que que gostava, né, de viajar e tal, tinha, como hoje todo mundo filma no celular, levava a sua câmerazinha digital lá e ia filmando todos os passos. E aqui ele usa essa ideia e imagina você tá assistindo depois seu vídeo de viagem, encontra uma filmagem que não foi você que fez no meio. É muito boa. Deus que me livre. E aí vamos para 2013. Ele lançou um filme chamado O Último Sacramento, que é bem interessante, porque na verdade ele é uma visão moderna do que aconteceu no Templo do Povo em Jonestown. O Jim Jones, que era um baita de um psicopata maluco, ele criou uma seita e levou, sei lá, 1.000 pessoas, não tem, assim, tipo... E eles moravam numa comunidade, no meio do mato, uma coisa meio maluca, e ele era completamente louco, e ele achou por bem estimular o suicídio coletivo. Para vocês terem ideia, até o 11 de setembro, esse era um incidente, assim, é um assassinato em massa, né? Maior que os Estados Unidos tinha visto até o 11 de setembro. Se você não conhece a história do Jim Jones, está cheio de documentário na televisão, TV fechada, YouTube.
Pra você ver o quanto a manipulação ela é séria. Tipo, não é uma brincadeira. Essas pessoas... Não é um negócio simples, assim. É um negócio pesado. E o que esse homem fez, cara, é surreal. E aí esse filme trata um pouco disso, né, Rô? Sim, eu comentei sobre esse filme aqui, eu acho que no nosso episódio de Found Footage, que eu adoro esse filme, porque eu tenho... Não sei porque eu vi esse caso de John Stahl quando era criança. Isso meio que ficou gravado na minha cabeça e eu sempre fiquei curioso, né, sobre como as coisas funcionam, de tentar entender como que alguém poderia se sujeitar a isso, né? Hoje em dia a gente entende melhor como que funciona essa coisa da manipulação, de seita, né, que você vai afastando as pessoas da família. Tem todo um jeito de proceder ali que é muito comum, então fiquem atentos quando a pessoa ali que é seu mentor começa a tentar tirar você do seu círculo, né, da família, dos amigos, do relacionamento, seja o seu mentor ou o seu próprio relacionamento, fiquem espertos. Alguma coisa de errada não tá certa. E aqui ele faz uma releitura dessa história colocando um fotógrafo da Vice, né, o filme até produzido pela Vice, ele com mais 2 caras estão indo visitar a irmã dele, que entrou para essa comunidade ali. A irmã dele tinha problemas com drogas e tal, e ela foi para esse lugar para se desintoxicar, e lá ela ficou, abandonou todo mundo, abandonou a família, e ela só fala muito bem desse lugar, não quer voltar de jeito nenhum. Ele falou, posso ir aí, né, para a gente documentar isso, né, para divulgar o trabalho que vocês estão fazendo. E aí eles vão para lá. Conforme ele vai se envolvendo, vai se aprofundando em toda aquela comunidade ali, ele começa a ver que aquela figura do patriarca ali, do chefão, do que cuida de todo mundo, não é uma figura tão boa assim quanto parece. E aí, meus filhos, o bagulho desanda. Viram um corre-corre. É um baita filme. A figura ali do chefão, né, que faz o papel aqui do Jim Jones, é muito ameaçador, assim. Tem uma presença em tela que é foda. É um baita filme, vale a pena vocês procurarem. Aí, nosso querido Ty West, ele fez o quê? Ele participou de várias séries, né? Ficou ali fazendo várias coisas legais da vida dele. E de longa-metragem ele ficou um pouquinho afastado. Até que, em 2022, este homem lançou X. Todo mundo ficou animado para ver o que estava acontecendo. E aí a gente teve a história passada em 1979 de uma equipe de filme pornô, a Maxine, o namorado dela, em um outro grupinho. Eles vão até uma fazenda, uma propriedade lá do casal de idosos, o Howard e a Pearl, e eles vão fazer um filme. O nome do filme é The Farmer's Daughters. Eu achei esse nome, é muito nome de filme pornô mesmo. E aí eles chegam lá na propriedade, são recebidos pelo casal de idosos, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Eles acharam o casal meio esquisito, mas até aí começaram a fazer o filme. Só que o casal não sabia que o filme era pornográfico. E quando eles descobrem, começa a dar treta e aí o caldo desanda. O Howard fica pistola, a Pearl começa a agir de uma forma estranha, pessoas começam a desaparecer e dá aquele rebosteio que vocês já sabem. Sim, é mais ou menos aquela história que rolou no Airbnb, lembra? Que a mulher ficou mandando um áudio pro cara que você alugou meu Airbnb pra fazer suruba? Essa história... Não pode fazer suruba no meu Airbnb. É mais ou menos essa história, só que de um jeito mais violento. Um jeito que envolve assassinato. Bom, o que acontece em X? Se você não assistiu, sinto muito, nós vamos falar aqui. Todo mundo morre. Menos Maxine. Maxine consegue escapar e dar aquela vazada. Mas é uma carnificina que acontece naquela fazenda. Aí, esse filme acabou, as pessoas fizeram, meu Deus, que filme legal! É um filme pornô que começa pornô e vira terror. Que coisa maluca! E a Mia Goth fez a Maxine, fez também a mulher véia. Como assim? Por quê? Secretamente, eles estavam gravando Pearl. Pearl, que já era o prelúdio de X. O que aconteceu? Quando o Ty West chamou o elenco para fazer pipipi,
Ele tava conversando com a Mia Goth e a Mia Goth fez lá, e ela junto com o Ty West fizeram uma história de origem para essa personagem. Geralmente tem atores que gostam de fazer isso, né? De que criam um background para ajudar a construir o personagem. Mesmo que você não vá ver isso no filme, para ele entender como ele deve se comportar, Sim, né? isso ajuda muito na caracterização do personagem, nas atitudes do personagem. Então eles fazem muito isso. E foi feito isso com a personagem Pearl. E aí foi aí que eles olharam ele e a Mia Goth e falaram: isso aqui dá um filme. Então eles fizeram ali, transformaram essa história de origem de personagem num roteiro e gravaram então simultaneamente X e Pearl, tanto é que lá nos Estados Unidos foi lançado no mesmo ano. No padrão brasileiro, que é esperar todo mundo assistir pirata, aí manda pro cinema e depois reclama que ninguém foi. Então foi isso que aconteceu. Então tivemos X no começo do ano, tivemos Pearl no final do ano, que aqui no Brasil veio logo no ano seguinte, veio em 2023. E Pearl é, sim, a história de origem. Mas antes de falar de Pearl, vamos falar de X. Eu gostei muito. É um filme que eu fui... Eu tinha uma certa expectativa, porque eu já conhecia a obra do Ty West. É um filme que tem a Mia Goth, que eu adoro. Tem também aquela moça que faz a Wandinha, a Dina Ortega, que também é uma baita de uma atriz. Então eu tava super empolgada pra assistir e me surpreendi de forma bem positiva, apesar de ser um filme bem etarista. Eu acho essa parte me pega demais, a parte ali de como eles usam o corpo do idoso como algo grotesco, sendo que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. E aí tem gente morrendo fazendo procedimento estético desnecessário, né? Então eu acho isso um pouco complicado, acho que é uma visão um pouco ultrapassada ali. A gente entende o que aconteceu, a gente entende o porquê disso tudo. Dentro do contexto faz um sentido, mas me pega um pouco isso aí. Foi onde tirou alguns pontos pra mim do filme, mas como slasher é um dos melhores que a gente tem em muito tempo. É verdade. Ty West, de novo, ele é muito bom em retratar anos 70 e 80, né? Ele tem essa habilidade. Isso, vem dessa paixão que ele tem, tanto que você vê como, pra você fazer um filme como X, que é um slasher que desconstrói algumas coisas, né? Ou então ele potencializa algumas coisas, você tem que entender muito bem como que o slasher funciona, né? Ele pega aqui... o slasher é um gênero conservador, né? Você faz um Jason que mata as pessoas se elas transam, se elas usam drogas, né? Era sempre essa figura que mata ali os adolescentes fornicadores. A gente já comentou isso em outros, ali daquela época dos anos 80, Reagan, Thatcher e tal. E aqui ele coloca a Final Girl como uma atriz pornô, que eu achei isso muito legal, né? E ele coloca os assassinos como conservadores, que a gente vai entender depois que não é bem assim que funciona e tal, mas a princípio toda a indignação, todo o desandar da coisa vem pelo fato de eles descobrirem o que eles estão fazendo ali na fazenda, né? Mas aí no final ele mexe tudo porque ele sabe muito bem quais são as peças que movem as histórias dos slasher e ele consegue trocar elas com muita propriedade. O cara é bom. Pearl. Agora sim, estamos nesse filme de origem da personagem, que se passa em 1918. Temos a jovem Pearl, que é uma menina que mora numa fazenda isolada da família. A mãe dela é muito amarga, autoritária, o pai tá doente, todo cagado. E ela não tem uma vida tradicional, né? Ela meio que vive ali tudo que a mãe pede, ela tem que fazer, e ela tem sonhos, ela é uma jovem, ela quer ser uma estrela de cinema, ela quer, sei lá o que ela quer fazer da vida, e ela percebe que esse sonho dela vai sendo minado, né? Vai sendo diminuído e destruído, e ela vai surtar. E é para isso que o mundo serve, né? Para destruir sonhos. Ela foi entendendo conforme ela vai envelhecendo, conforme ela vai amadurecendo, que talvez aquela vida como streamer de games não vai dar tão certo quanto eu imaginei. Streamer de games é muito bom. E aí vai, né? E aí, ela surta. E você vai então ver da onde vem
essa coisa da personagem que foi mostrado em X, né? O quanto essa mulher, que agora em X é uma idosa, mas o quanto ela se viu em Maxine, né? Se viu naquelas mulheres que estavam ali fazendo aquele filme pornográfico, quanto isso para ela é uma afronta, né? É quase você querer destruir a personificação do teu sonho, porque você não conseguiu alcançar. Então tem toda uma coisa filosófica envolvendo essa personagem, muito bem construída mesmo. Ela queria ser uma atriz, né? Ela queria entrar pro cinema, ela queria ser uma atriz famosa, e aí ela se depara com os caras usando o cinema para algo que ela considera degradante e tal. É bem legal isso. E aqui também o Ti West mostra como ele entende de cinema, porque ele vai lá para os anos 20 ali, na era de ouro de Hollywood, faz um filme totalmente Technicolor ali, com uma versão distorcida, né, do Mágico de Oz. Tem até uma cena que é uma das melhores do filme, né? Melhor porque tem umas duas pelo menos ali, tão boas quanto, mas que é a cena dela com o espantalho, que é uma paulada, que é justamente para falar, é isso aqui que eu estou fazendo referência a essa época. Né? Não é uma referência gratuita, não é uma referência só para mostrar, né? Não é um show-off. Ali tem todo um sentido e é um aceno ali para a época que ele está reproduzindo. E tem um monólogo da Mia Goth no final, que é uma das coisas mais espetaculares, porque é um texto tão rico. Eu já falei desse monólogo tempos atrás aqui no Abominável, porque, assim, é como se você conseguisse ter compaixão pela vilã. É muito louco esse texto. Dá vontade de chegar pra essa vilã e falar, cara, eu sinto muito. Vem aqui me dar um abraço. Eu sei que você acabou de matar um monte de gente, mas vem aqui me dar um abraço. Mas é essa dualidade que o ser humano vive. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Todo mundo tem uma história. Não justifica. Você tem que cumprir e pagar pelos seus atos, né? Por tudo. Mas o texto, ele é tão bem escrito e a atuação dela é tão visceral que você fala, cara, eu tô com pena da vilã. E isso é muito difícil de você conseguir realizar num filme, enfim, num filme de terror. Você ter compaixão pelo serial killer, pela pessoa ali, pela assassina. E é o que acontece em Pearl. É fantástico, é um texto fantástico. Assim. É mérito total do Ti West e da Mia Goth que escreveram, né, que eles roteirizam juntos, e da Mia Goth que interpretou muito foda. E eu acho uma coisa que pega também muito esse monólogo é que você consegue encaixar na sua vida de alguma forma. Eu até comentei, né, que a gente vai perdendo os sonhos ao longo da vida ali. E aí você pega, né, fazendo um paralelo, assim, quanto da violência que a gente tem hoje na sociedade que são de pessoas que tiveram seus sonhos negados, sabe? Tipo, quanta gente que... Pessoas que já nasceram, evidentemente, com uma fragilidade no cérebro, né? Com alguma condição ali, óbvio. Mas que a vida acabou levando para um caminho sem volta, né? Sim. Porque o cara não tem tudo que a mídia fala que ele precisa ter, ele nunca vai ter. Como que ele vai conseguir? Então aqui tem um texto que se você tirar e dar uma chacoalhada nele ali, tirar as coisas que são mais do filme mesmo, ele tá falando muito real. É fantástico. Pearl é fantástico. Quem não assistiu, por favor, vejam esse filme. Até porque temos o encerramento da trilogia. Se você for assistir na ordem, o primeiro é Pearl, depois é X, depois é Maxine. Maxine ainda está em cartaz nos cinemas e vai contar a história dessa Final Girl lá de X, a moça que sobreviveu. A Maxine, a atriz pornô. Ela é a única sobrevivente. E agora ela tá, enfim, fez vários filmes adultos, né, durante sua carreira. E ela quer, então, conseguir testes e fazer cinema que não seja pornográfico, né? Então aí a gente tá na década de 80, estamos em Hollywood, e ela começa, então, a ter oportunidades de fazer testes e tal, para conseguir papéis que não sejam em filmes adultos. Ela consegue uma vaga numa sequência de terror de baixo orçamento.
E então tá se preparando para esse personagem e tal, ao mesmo tempo que ela se torna alvo da investigação de um detetive particular e também de um misterioso assassino. Então ela tá meio que tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora. Sim. E é isso que me passa a impressão do Maxine, né? Que é o Ty West tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora. Parece que a galera curtiu as referências todas que a gente citou, né, ao longo de todos os filmes que a gente comentou aqui hoje, e aí aqui parece que ele falou, então vou fechar isso com apoteose. Você acha que foi isso, essa do tipo, vamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, que prejudicou um pouco o filme? Porque tem gente que não gostou de Maxine. Sim, e as críticas negativas que eu vi vão muito nesse ponto da falta de foco do filme. Mas eu acho também que tem a questão da expectativa. Novamente, a expectativa. X foi muito bem. Pearl é maravilhoso. E aí pensaram, Maxine tem que ser tudo isso. Temos Kevin Bacon no elenco, temos Halsey, temos Giancarlo Esposito. É um filme que passeia ali pelas ruas dos anos 80 de Hollywood, uma coisa com cores, até uma coisa meio italiana, né, também. Tem um pouco de diálogo ali, e isso é uma coisa que pega. Que as outras referências, nem todo mundo pode ter pescado, mas aqui quando ele vai para os anos 80, o público de terror já tem uma familiaridade melhor. Talvez tenha ido com uma exigência, com uma expectativa mais alta, e o cara fez um slasher. Agora ele veio para os anos 80, que é a década do slasher. O que ele vai fazer? Ele pega e manda tchauzinho e vai pro Brian De Palma, né? Que é outra linha, assim. Tem referências ao dublê de corpo, referências ao Psicose, referências a Giallo. Ele pegou um outro caminho dos anos 80. Os slasher, que tava todo mundo esperando, ele já fez lá nos 70. E tudo bem ele pegar esse caminho, mas eu acho que a questão do foco, acho que foi o que pegou mais. Ele poderia ter se aprofundado mais, não em 3 coisas ao mesmo tempo, sei lá. Sim, pegar uma linha de história da própria Maxine, né? Já que tá contando a história dela, né? De tudo. E aí dá um fechamento. Ele já disse que quer fazer mais um, né? Talvez venha mais um aí. E aí vamos ver o que acontece. Mas, por enquanto, ele fecha, mesmo com eu não tendo visto ainda, eu acho que ele fecha uma boa trilogia. Vale muito a pena você conferir. Todos os filmes que a gente falou aqui do Ty West são muito bons. Então, qualquer um que você encontrar aí nos serviços de streaming ou na vida, pode assistir sem medo ou com medo, porque é para isso que serve, porque eles são ótimos. Então, eu tô muito ansiosa para ver os próximos trabalhos do Ty West, porque eu acho que ele pegou gosto pela coisa e sabe muito bem fazer o que ele tá fazendo. E dito isso, deixa eu contar pra vocês da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina um serviço por R$ 9,90 por mês. A parte legal, a parte boa é que todo dia entra um filme para você aproveitar, curtir e se deliciar na Darkflix Plus. Por exemplo, dia 19, Noite de Sombras, Noite de Sangue. Entra no dia 20, Pânico na Floresta. Eu adoro esse filme. Entra também no domingo, dia 21, Cadáver. Também gosto muito. Esse filme em inglês se chama The Possession of Hannah Grace. Que mais? Temos Pesadelo Cruel chegando no dia 23. Beijo da Besta no dia 24. O Chamado, o original, tá? Dia 25. Dia 25. Temos Abominável Criatura no dia 26. E por aí vai. E eu dei uma olhada aqui rapidinho, já vi que tem lá o Hotel da Morte e o Último Sacramento do Ty West lá, você pode conferir. 2 filmes do Ty West também estão na Darkflix Plus, então você não perde por assinar. Vai lá, darkflixplus.com.br. Você tem alguma coisa a dizer, Rodrigo? É perguntinha. Ah, que bom, temos finalmente alguém mandou pergunta, né? Qual que é a pergunta e quem mandou? A pergunta de hoje é da Ingrid Stradiotti, nossa apoiadora querida. Beijo pra Ingrid. Ela disse: Oi, Dani e Rodrigo. Amei o episódio sobre o Exorcista do Mike Flanagan. Aí, entre parênteses, na verdade, amo todos os episódios. Nós também amamos vocês são muito fofos.
E acompanhando a discussão de vocês, pensei bastante no filme de 73 que vi por recomendação do programa, As Sete Máscaras da Morte, com o Deus Vincent Price, que eu gostei muito. Apesar de ter uma temática excelente, entendo que se o estilo não conversa com o público atual, muita gente não o veria. Qual a opinião de vocês em se fazer um remake dele? Talvez repaginando com todo o hate presente nas redes sociais e tal, e quanto isso pode destruir a carreira e vida. Adoro vocês, atenciosamente, Indistrate. Para quem nunca viu esse filme, ele é um filme sobre um ator shakespeariano, e os críticos lá acabam falando muito mal de uma das peças dele, e ele cai no ostracismo, não consegue trabalhar mais, perde tudo, e aí ele bola uma vingança com os críticos, né, os 7 críticos que falaram mal e que acabaram com a peça dele, onde ele vai matar cada um com base em uma cena de uma das peças de Shakespeare. É um baita filme divertido. E isso aqui é bem legal porque você poderia muito usar isso, sei lá, você tem muito essa coisa hoje em dia, né, do assassinato de reputações aí na internet, né, tem essa coisa de exposed, né, que pode, a gente já viu acontecer errado, né, são coisas que alguém fala lá, ninguém comprova e as pessoas morrem. E aí você poderia ir por um caminho aí, de um exposed, de um cara, e ele usar mortes baseadas em creepypastas, né, da internet, né, para amarrar tudo como a internet, eu acho que poderia dar um filme interessante. Eu acho que eu acho que eu concordo com você, Rô. Né, para usar o tema, porque lá ele é um crítico, ele é um ator, mata críticos de teatro baseado numa peça. E aqui a gente pode colocar um influencer que perde a carreira ali por conta de um exposed, e aí ele vai matar com base na internet. Eu acho que ficaria interessante. Mas e aí que tá, é um clássico, né? É um clássico. Vincent Price, só pode haver um. Só pode haver um. Mas quem você colocaria no lugar do Vincent Price? Eu colocaria o nosso novo Vincent Price. Quem é o nosso novo Vincent Price? Um rapaz lá do Entrevista com o Demônio. O David Dastmalchian? Nossa, verdade! Seria perfeito. Nossa, que baita ideia! O David Dastmalchian. Vai ser maravilhoso isso. Agora que ele é nosso amigo, né? Que já até repostou coisa da gente. Ele é nosso amigo, repostou, curtiu o story. Ele e o Eli Roth. A gente tá avançando nos nossos amigos diretores de filmes de terror. Vou mandar essa ideia. Vou marcar uma reunião com ele. Eu achei fantástica a sua ideia, achei fantástica a sua escalação. E pra mim tá pronto o filme. É só botar pra rodar. Precisar de roteirista, não quero falar nada, mas estamos aí. Chama nós. Você pode mandar a sua pergunta no abominávelpodcast@gmail.com. Pode ser qualquer pergunta sobre qualquer tema, qualquer coisa ligada ao universo que falamos aqui. Tá bom? E caso você queira saber onde estão todos esses filmes do Ty West que você não conseguiu anotar, segunda-feira lá no nosso Instagram, @abominávelpodcast, você vai ter lá um post com a listinha, todos os filmes, nomes, datas e onde estão disponíveis para assistir. Ah, que beleza. Nós somos uma mãe pra vocês. Não poupamos esforços. Jamais. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @abominávelpodcast.